Bom dia a todos, live e alive. Iniciamos uma nova série, Ben Adam Lachavero, entre uma pessoa e o seu semelhante. Somos hoje no terceiro dia. Começamos a demonstrar apenas uma das fraquezas tão comum entre pessoas, a maledicência. Mas isso foi apenas um exemplo. Ontem, vimos como reestruturar a pessoa para cada um de nós entender o que é tão vital e tão importante para a gente realmente ter grandes conquistas nessa área de melhorar os nossos sentimentos, emoções e atitudes. E vimos que a palavra bitul é uma palavra que nós vamos usar muito. Bitul significa autoanulação. Se diminuir. Abrir espaço para uma outra pessoa. Não se achar o máximo. Não ter aquele orgulho, aquele ego inflado que acaba com nós. Isso é o passo inicial. E hoje vamos se prolongar mais um pouco sobre esse assunto de humildade e, ao mesmo tempo, a grande desvantagem, o defeito do orgulho, como que isso nos atrapalha em tudo. No Sagrado Tânia, no capítulo 30, o autor do Tânia menciona uma Mishnah, um trecho talmúdico, onde que diz: e seja humilde perante todos os homens. Seja humilde perante todos os homens. Agora, isso realmente é difícil para aplicar. Porque a gente pode se sentir humilde, assim achamos, perante grandes pessoas, pessoas que merecem, pessoas que já têm conquistas espirituais de grandeza. Para a gente se sentir humilde perante eles faz sentido. Mas perante todos os homens, será que é possível? E será que devemos exigir isso de não ser humilde perante todos? Para entender isso, vamos ver como que funciona a nossa forma de praticar, vamos até dizer, humildade. Tem muitas pessoas que não são realmente grandes pessoas, são pessoas com virtudes. São pessoas que realmente venceram na vida. Quando eu falo vencer na vida, eu estou falando de um nível espiritual elevadíssimo. E quando eles estudam um trecho talmúdico, você tem que ser humilde perante todas as pessoas. Como que eles entendem esse fato? Eles sabem que ele é uma grande pessoa. Ele sabe os dons e talentos que ele possui. Como que ele vai realizar a sua humildade? Ele entende o que nossos sábios realmente queriam. Que as pessoas se comportam com humildade. Por exemplo, vejo alguém na rua, eu tenho que ser o primeiro para perguntar para ele como vai, estender a mão. Já que eu tenho que praticar humildade, eu vou praticar perante todas as pessoas, mas na prática, fazer atos de humildade. Dentro do meu coração, obviamente, eu sou muito maior do que essas pessoas com quem que eu estou praticando humildade. Elas são pessoas comuns, pessoas simples. E eu sou uma pessoa grande. Por isso, se eu estou praticando humildade, isso é na prática. Eu estou fazendo atos, comportamentos de humildade.
Mas eu mesmo sou uma grande pessoa. Obviamente, com isso não se cumpre aquilo que acabamos de ver o trecho talmúdico que diz: e seja humilde, e seja humilde. Não se comporta como deve. Seja uma pessoa humilde. Por isso, temos mais uma maneira de praticar humildade. Eu sei que eu sou uma grande pessoa, assim achamos. Eu sei que que Deus me deu talentos. Eu sou a mais de qual, da maioria das pessoas do meu redor. Sou um líder. Sou uma pessoa que eu estudei muito. Mas já que nossos sábios mandaram a gente se sentir humilde, eu vou fazer tipo de uma lavagem cerebral. Que isso também, eu vou pensar, eu sou humilde, eu sou menos do que todo mundo, eu sou um fraco, eu não sou tudo isso aqui que eu achei. Mas eu vou praticar isso porque nossos sábios pediram. De novo, a pessoa não está sendo humilde. Se alguém está sendo humilde porque os rabinos ou porque o Talmud exigiu dele ser humilde, está longe de ser humilde ainda, porque no fundo ele ainda acha que ele é o máximo. Mas mandaram ele ser humilde. Eu vou ser humilde. Mas, na verdade, não tem nada de humildade comigo, porque eu sou muito maior do que os outros. E quando ele volta para casa, não perante outros, quando ele volta para casa, ele realmente pensa sobre o seu dia do trabalho, o que está acontecendo com a sua vida. Ele chega à seguinte conclusão: realmente, não somente que eu me comportei com humildade, eu também pensei várias vezes durante o dia que a importância da humildade, e os nossos sábios exigiram que cada um se sente humilde. Mas no fundo eu sei que isso aqui é uma ordem dos sábios, dos rabinos. Mas, afinal das contas, não pode negar uma realidade. Eu sou muito a mais do que os outros. Por isso, diz o autor do Tanya, seja verdadeiramente uma pessoa humilde. Agora, como que uma pessoa pode se tornar humilde? Afinal das contas, cada um pensa, que nós falamos ontem, ele é um presente que Deus deu para a humanidade. E como que eu vou me sentir humilde? O autor de Tanya diz o seguinte: antes de realmente se sentir humilde, você tem que entender mais um trecho talmúdico, que também é super importante. Não julgue seu amigo até que atinjas o seu lugar. Nós somos tão rápidos para julgar as outras pessoas, diminuindo as outras e depois até defamando os outros. Porque julgamos os outros com facilidade. Mas será que realmente temos esse direito? Entendemos o que a outra pessoa está passando? O autor do Tanya lhe dá uma descrição interessante e diz o seguinte: muitas vezes o lugar mencionado não julga seu amigo até atingir o seu lugar. O que significa o lugar? O conceito do lugar significa a posição e a vida social, o trabalho que ele está fazendo. Às vezes não é tão fácil ele conquistar o seu mau instinto. Por exemplo, ele é uma pessoa que precisa percorrer nas ruas o dia todo. E ele é entre aquelas pessoas que sentem-se nas esquinas. Naquele tempo, as esquinas eram lugares perigosos. Ali, as pessoas que não têm muito para fazer ficavam nas esquinas batendo papo e depois falando besteira. Onde seus olhos contemplam todas as tentações. E o olho e o coração deseja, e a má natureza é acesa como um forno quente dos padeiros. O que o autor do Tanya está nos dizendo? Muitas vezes falamos, tal pessoa é um terrível pecador. Mandamos ele para o purgatório ou para o inferno. Decidimos que isso que ele merece.
Mas será? Será se a gente ia passar as dificuldades da vida que ele está passando? O tipo de trabalho que ele tem, o tipo de família de onde que ele veio, as condições da vida que ele está passando. Será que a gente ia ser melhor? E quem sabe, talvez pior. Por que eu vou julgar uma outra pessoa que eu não conheço o lugar dele? O lugar não significa apenas o endereço, significa tudo que está, as condições da vida que ele tem, as dificuldades que ele está passando. Por isso não deve julgar. E assim o autor do Tânia, ele nos ensina que realmente devemos ser humildes. Porque talvez os dons e talentos e as condições da vida que eu tenho, isso é uma dádiva de Deus para nós, que isso não deve tornar a gente orgulhoso. Porque sempre devemos lembrar, se tivesse a gente em condições diferentes, nós nem sabemos como que a gente ia se dar bem nessas condições diferentes. No fim, isso é apenas um raciocínio, nós vamos ainda trabalhar o assunto bem. Mas com isso, uma pessoa começa a se tornar humilde. Ele não leva o crédito. Ele não se dá todo o direito de falar, eu sou o máximo. Não, você não é o máximo. A prova é se você tivesse nas outras condições, provavelmente você seria bem pior daquilo quem que você está julgando. E esse tipo de pensamento que vamos elaborar bem, porque isso vai ser fundamental entre nós e nossos semelhantes. O que isso vai nos causar? Nós vamos aprender de ouvir, de prestar atenção, de abrir o espaço para uma outra pessoa. Isso não significa que cada um de nós é obrigado a sempre aceitar opiniões dos outros, porque eu sou humilde, por isso eu não tenho direito à minha opinião. É nada disso. Deus nos deu um cérebro, nos deu emoções, por isso nós temos todo o direito de ter a nossa opinião e a nossa atitude e sentimento perante todos os assuntos. Mas, não porque que eu entendo assim, eu sinto assim, não posso realmente prestar atenção e ouvir o que uma outra pessoa está falando, está pensando ou sentindo. E depois, quem sabe, talvez vamos juntar ideias. Ou talvez vou aceitar a ideia de uma outra, ou talvez ela vai aceitar a minha, mas sem esses sentimentos de superioridade, que eu sou maior, que eu sempre estou certo. Que a minha opinião sempre tem que ser ouvida. Não. Humildade significa te recolhe um pouco, te restringe um pouco e abre o espaço para o outro. Por isso, muitas vezes nas nossas rezas, pedimos para Deus para nos dar o poder de ouvir. Quando falamos ouvir, não significa que nós somos surdos, que a gente não escuta. Ouvir significa prestar realmente atenção para aquelas pessoas que na nossa volta falam, porque eles também têm direito ao espaço deles. Eu não posso ocupar, não posso ocupar o espaço de todos. Por isso, vamos se recolher, vamos se restringir, vamos abrir espaço para outro. Isso é o início desse processo de bitul, da anulação que se fala, de diminuir a nossa grandeza, de diminuir essa ideia, eu sou, I am, e além de mim, nada existe. Isso é terrível. Uma pessoa que pensa assim, diz Deus, tem dificuldade de morar junto com ele no nosso mundo. Ele se acha um Deus. Não. A gente se recolhe, a gente escuta, ganhamos humildade, começamos a ver o lado positivo entre as pessoas. Que falando sobre isso, eu quero voltar para aquilo que nós falamos na aula número 2. Falamos o que acontece
Quando falamos mal de uma outra pessoa e revelamos aquele mal que está dentro dele, e aquilo vem à tona, a pessoa nem entende por que hoje eu estou tendo esses sentimentos. Porque tem uma outra pessoa que está falando sobre isso. A fala revela. Mas idem aconteceu no lado positivo. E isso é importante para nós na nossa aula de hoje. Quando falamos bem sobre uma pessoa, a gente enxerga suas virtudes. E falamos, você sabe tal pessoa, como que ela é uma pessoa digna, como uma pessoa grande, como que ela é uma pessoa realmente bonita espiritualmente. Estou falando. Com isso, revelamos o bem dentro daquela pessoa. De repente ele se acorda de manhã, cheio de uma energia de fazer o bem. Você sabe por quê? Porque alguém destacou o bem que está dentro dela. Por isso, Maimônides fala, se você ama o próximo, fala bem dele. Não tem nada melhor que nós podemos fazer para uma pessoa de revelar o bem que está dentro dele. Estava oculto através da tua fala. Aquilo vem à tona, foi revelado. Por isso, nessa aula de hoje, o que nós aprendemos? Que a humildade ela tem que ser sincera, tem que ser verdadeira. Não praticar humildade. Não praticar e se comportar humildade, porque nossos sábios falam, mas temos que se tornar verdadeiramente, com toda sinceridade, pessoas humildes, vendo a grandeza dos outros, abrindo espaço para nós e não achar que nós somos os donos da verdade. Porque nós não somos. E quando começamos com isso, isso é a entrada para poder se reestruturar para resolver muitas das deficiências e dificuldades que nós passamos na vida. Continuação do assunto, se Deus quiser, na próxima vez. Shabbat Shalom para todos e muito simcha e alegria.